Vida. É hoje nosso convidado o arquiteto Tiago Arieira, autor do projeto Alma Vianense, um projeto com duas estruturas onde estão colocadas interpretações dos corações de Viana que são ativados mediante a passagem de pessoas. Vamos já falar desse projeto, para já analisamos a imprensa. E destaca para um primeiro assunto o sismo em Itália, mais concretamente aquilo que se pode passar em Portugal, e os arquitetos alertam para riscos de obras de reabilitação mal feitas. Muito bom dia. É verdade, este assunto e esta situação que está a acontecer em Itália já não é a primeira vez e, obviamente, que sempre que isto acontece nós fazemos um comparativo com a realidade portuguesa. Este artigo no jornal Diário de Notícias alerta para o facto de as construções em Portugal não estarem a prever na área da reabilitação os riscos sísmicos, dado, na minha opinião, ser provavelmente uma área que tem vindo a aumentar nos últimos tempos e, por isso, ser importante começar a ser ponderada esta situação e começarem a ser previstos e planeados este tipo de problemas na construção portuguesa. Obviamente que nós poderemos fazer um comparativo com a situação na Baixa Lisboeta, quando aconteceu o terremoto de 1755, em que a posterior foi feito um plano fantástico de reabilitação e de redesenho de uma forma limpa, mas teremos sempre de antever este tipo de problemas, ou seja, a prevenção é muito importante neste tipo de situações. Aliás, as regras para a construção de edifícios resistentes a sismos existem, mas depois o que falta são as vistorias. Ou seja, as regras impõem-se, mas depois não há ninguém que faça essa vistoria. Exatamente. Eu acho que um dos problemas que acontece são muitas vezes os interesses imobiliários que vêm, por exemplo, a acontecer na Baixa de Lisboa, é que quando o projeto foi feito previa construções hiperstáticas, ou seja, eram construções que previam problemas sísmicos, mas devido aos interesses imobiliários os projetos começam a reduzir o número de pilares com o intuito de tornar espaços mais amplos e de responder, no fundo, aos problemas económicos e dar resposta a outro tipo de ofertas em matrizes que partem de uma matriz medieval, mas que depois numa construção que era mais colada, que era o caso das gaiolas pombalinas. Muito bem, destaca também a questão dos incêndios em Portugal. O país foi fortemente castigado pelas chamas no mês de agosto, em comparação com os outros anos. O jornal I destaca hoje o último incêndio em Abrantes. Porque é que quer sublinhar também este assunto? São questões de ordenamento de território que também estão aqui em causa? Exatamente. As questões do ordenamento de território preocupam bastante. Acho que esta situação que tem vindo a acontecer ano após ano é de lamentar, e é nessa perspectiva que eu gostava de dar um bocadinho do meu modo de pensar sobre esta situação. Acho que o planeamento deve ser feito, o mapeamento de todas estas áreas deve ser contemplado e, a nível urbano e do planeamento do território, devem ser previstas este tipo de situações, devem ser criados novos trajetos, novos acessos a estas áreas em que tem sido uma constante dos incêndios. Poderíamos estar a falar de outros problemas não relacionados com o ordenamento do território, mas da intervenção dos bombeiros, que têm feito um papel extraordinário, mas diria que provavelmente também poderíamos estar a partir de outro tipo de portugueses que contribuem para este tipo de problemas, como é o caso das Forças Armadas, que poderiam dar, sem dúvida, poderiam ter sido um papel extremamente importante na resolução desta. Portanto, outras entidades poderiam juntar-se também às forças já existentes para o combate às chamas. Exatamente. É esse o seu entendimento? Exatamente. Aliás, nós já ouvimos o Governo também falar nessa pretensão, nessa intenção de chamar as Forças Armadas no combate aos fogos. Deu aqui o seu contributo como arquiteto para falar da reconstrução de edifícios, agora também o ordenamento do território, e a sua área tem também uma vertente criativa. É isso que destaca no Porto o roteiro pela arte urbana.
Sem dúvida, acho que o Porto tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos. Há uma mudança drástica na perspectiva, tanto a nível da reabilitação urbana como a nível artístico. O Porto está na moda e eu posso falar disso porque estou a viver em Londres e eu sou constantemente abordado por pessoas a falar sobre o Porto, até mais do que sobre Lisboa, recentemente, e acho que este tipo de intervenções são excepcionais na medida em que criam uma nova dinâmica para a cidade, atraem outro tipo de população, outro tipo de turistas, e eu acho que é de louvar. São intervenções rápidas que acontecem muito rapidamente e que conseguem criar dinâmicas e mudar os espaços constantemente, ou seja, não estamos a falar de nenhum museu, os centros históricos não são museus, são áreas em que podem ser intervidas e em que pode, no fundo, dar dinâmicas constantes e mudanças. E este convite a jovens artistas, na maioria, penso que é de louvar. Portanto, não só os monumentos, também este lado vivo da cidade chama a atenção dos londrinos. E falo dos londrinos, uma vez que vivo em Londres e presenciei tudo isto. Exatamente, eu acredito que a cidade de Londres é fantástica porque é uma cidade multicultural, multidisciplinar, e é nesse sentido que eu faço este paralelo à cidade de Londres e que eu vejo constantemente as pessoas a intervirem nas paredes as regras existem e devem de existir, obviamente, mas quando algo se sobrepõe, quando são objetos artísticos de qualidade, penso que todos ficamos a ganhar com este tipo de intervenções. Muito bem, falamos finalmente do seu projeto, o Pulsar Viana. Alma Vianense, aliás, faz parte de uma outra iniciativa, que é Pulsar Viana. Falamos de uma instalação com cerca de 30 metros de comprimento e 3 metros de altura e com a cultura de Viana presente. O objetivo é impulsionar a cultura da região. Exatamente. Esta é uma iniciativa que parte do Estação Viana. É uma iniciativa que abrange vários tipos de intervenções. O Estação Viana, neste momento, está a receber até ao dia 29 de outubro vários tipos de eventos, workshops, e é nessa perspectiva que eu fui convidado para intervir nesta instalação. A instalação parte de duas premissas, que são os covos de Viana, os covos de pesca, são um sistema tradicional de pesca que existe em toda a costa portuguesa. São umas estruturas. Estamos a ver precisamente nas imagens. E, para além disso, parte das técnicas tradicionais dos bordados vienenses. Partindo destas premissas, o projeto tentou redesenhar a entrada sul do Estação Viana Shopping, oferecendo-lhe uma outra dinâmica, uma outra perspectiva. É uma instalação temporária, mas o que mais me agradou em todo este processo foi a participação massiva da população. As pessoas foram convidadas, as pessoas responderam de uma forma massiva. Estamos a falar de mais de 100 participantes, em que foram convidados a oferecer uma interpretação do coração vianense, ou seja, para além da técnica e da tradição, foram convidados a contribuir com uma perspectiva contemporânea do coração de Viana, e é nesse sentido que depois a própria estrutura dá resposta e incorpora estes corações desenvolvidos pela população. Para além disso, este projeto tem uma componente tecnológica. A mim agrada-me sempre contribuir com algo mais. Esta relação também, não é? Exatamente, esta relação entre o tradicional e o contemporâneo e a tecnologia. E é nesse sentido que as pessoas, ao atravessarem estas estruturas, ao entrarem no Estação Viana, ativam um sistema sonoro que parte da interpretação, mais uma vez contemporânea, dos bombos vianenses, e aí que, no fundo, existe um batimento cardíaco feito através destes bombos e em que, no fundo, incorpora as pessoas e leva-as a sentir de uma outra forma. E dá uma certa vida também a esta arte. O seu objetivo era também envolver a comunidade da região? Sem dúvida. Eu sou vianense, tenho uma grande paixão pela cidade de Viana e, obviamente, que não poderia fazê-lo de outra forma. As pessoas têm
têm valores, as pessoas têm qualidades magníficas e eu aqui tentei incorporar e não ser só um projeto meu, mas ser um projeto da população. E recebeu trabalhos de todas as idades, desde os 5 aos 94 anos. É verdade. Isso ainda me surpreendeu ainda mais, ter uma panóplia de pessoas completamente diferentes backgrounds e, no fundo, é mostrar que a arte deve incorporar, a arte deve trazer todas as pessoas para a rivalta e dar-lhes a oportunidade de expressarem as suas ideias, sejam elas, obviamente, com diferentes interpretações, e isso agrada-me imenso. É nessa perspectiva também que o projeto incorpora 4 línguas. Existe uma explicação em português, inglês, francês e espanhol. E, no fundo, eu acho que o resultado final é um resultado que incorpora todo este tipo de pessoas, todas estas diferentes perspectivas. Para ver então em Viana do Castelo, Tiago Arieira, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos já a seguir para atualizar a informação e fechamos a emissão, como é habitual a esta hora, para quem nos vê a partir das antenas internacionais da RTP. Até já.